Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Amém? Somente até aqui. Eu quero frisar aqui o versículo de número 4, apenas a parte A do versículo, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez você esteja se perguntando aí: mas irmão Daniel, o que tem a ver ali a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste? O que tem a ver o círculo de oração com isso? Eu também me perguntei isso aí. Eu falei: Senhor, mas o que tem a ver o dia de Pentecoste com o círculo de oração? Glória a Deus, aleluia. E o tema que o Senhor me deu é: mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aonde estão as mulheres do círculo de oração cheia do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos queridos, minhas irmãs do círculo de oração, aleluia. Círculo de oração é um espaço ou um lugar onde Deus se move através da fé, da oração de mulheres consagradas, de mulheres separadas por Deus, aleluia. Desde o início da igreja, as mulheres tiveram e tem e sempre terá, pastor, um papel fundamental de grande importância no que diz respeito à igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Círculo de oração, irmãos, tem um papel muito importante dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Mulheres separadas, mulheres consagradas, para fazer a diferença neste mundo. Aleluia. Quando nós olhamos para este texto, irmãos, parece até uma incógnita. Eu falei: Senhor, este texto, será que ele tem muito a ver com o círculo de oração? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que desde o início da igreja, nos seus primórdios, não somente os discípulos acompanhavam Jesus, mas haviam mulheres também que estavam com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu comecei a olhar para esta palavra, eu comecei a pensar: mas meu Deus, e o que o Espírito Santo ele tem a ver com isso? É porque Deus diz lá em Lucas que as pessoas que seguiam Jesus, eles tinham que ser revestidos. Mas revestidos de quê, irmão? De poder. De poder. E como ser revestido de poder? A Bíblia nos diz assim que o Senhor fala que em Lucas capítulo de número 24, vocês têm um pouquinho de paciência, eu quero ser bem categórico em afirmar aqui, para que não haja nenhum erro.
Em Lucas capítulo 24, irmãos, irmãs, no seu versículo 49 a seguir, é dada uma ordem aos discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer assim que: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. E quando eu começo a olhar para esta palavra, irmãos, aleluia, eu vejo então não somente os discípulos ali reunidos, aleluia, mas eu vejo mulheres também reunidas em oração, mulheres que foram libertas por Jesus, e que seguiam e que serviam a Jesus. Quem vê assim muitos dizer ou falar somente dos discípulos, não é somente os discípulos que acompanhavam Jesus. Haviam mulheres que estavam em volta de Jesus, que serviam Jesus com seus bens. E aquelas mulheres, elas estavam em um certo lugar, reunido com os discípulos. A Bíblia diz assim que estavam todos reunidos ali, no cenáculo, esperando a promessa do Pai, esperando a promessa que Deus havia feito. Para o quê? Para o revestimento de poder. Por quê? Porque tinha acontecido algo, e os discípulos estavam com medo de irem e de pregarem a palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus então, Ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, aleluia. Você pensa que sentar num círculo de oração é fácil? Aleluia. Talvez tenha irmã que chegue aqui no círculo de oração, aleluia, cansada. Tem irmã que muitas vezes vem para o círculo de oração ferida, machucada. Muitas vezes a irmã vem com um sorriso no rosto, alegre, te dá a paz do Senhor, te abraça, mas por dentro só Deus sabe como está. Talvez ela saia da sua casa com um problema muito grande, com o seu filho, ou com a sua filha, ou com o seu esposo, aleluia, mas ela vem para o círculo de oração. Que círculo de oração é lugar de oração, é lugar de adorar, aleluia. Olhando então para esse texto de Atos, nós vemos aqui, irmãos, os discípulos de Jesus reunidos em um lugar chamado cenáculo, esperando a promessa feita a eles. E a época vai nos dizer, na época de Jesus, que o cenáculo, ele era um quarto no primeiro andar de uma casa em Jerusalém, que foi providenciado para a celebração da Páscoa, onde Jesus realizou a última ceia com os seus discípulos, aleluia. E naquele lugar chamado cenáculo, o Espírito
Espírito Santo de Deus desceu com grande poder. Aleluia, oh glória. E nesta noite não é diferente. O Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite. Você que chegou desanimada, você que chegou fraca, você que chegou no círculo de oração pensando até em parar, pensando desistir, você que chegou no círculo de oração, falou assim nesta noite: olha, eu vou entregar o círculo de oração, porque não estou aguentando a luta, a prova está grande. Mas nesta noite Deus diz: ei, levanta, que eu te chamei mulher, foi para ser coluna. Aleluia. Ei, mulher, Deus te chamou para este círculo de oração, porque quem te fortalece é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você vai ser revestida de poder. Aleluia, oh glória, aleluia. Mas irmão Daniel, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a prova que eu estou passando. Não importa, aleluia, mas o meu Deus sabe, e você está de pé. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta, é Ele que te ergue, é Ele que te dá, aleluia, força para prosseguir. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ei, aleluia, oh glória. E naquele cenáculo onde o povo estava, discípulos e aleluia, as mulheres que serviam a Jesus estavam orando, estavam buscando revestimento do céu. Aleluia. E a Bíblia então nos diz a palavra que ali, quando o poder de Deus cai, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles são revestidos de poder. E ali nascia uma igreja do poder do Espírito Santo. Entre aqueles discípulos estavam ali reunidos, orando, estavam mulheres que foram cheias do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Amandarabashurimikai, Narabacandarabasuriminaragai. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Círculo de oração, irmãos, não é uma tarefa fácil para quem está na frente de um círculo de oração. Não é uma tarefa, quem olha vê assim pensa que é muito fácil. Aleluia, é uma luta travada, irmão, direto. Aleluia, e só revestido de poder para poder vencer, para poder superar situações. Irmãos, tem dia que você está ruim, você, aleluia, está esperando um abraço, um conforto, uma palavra. O Espírito Santo te usa para abraçar outra pessoa. Aleluia, oh glória. Amai assuri mi calabai, calabassuri minará. Aleluia, oh glória. Ali nascia então, aleluia, a igreja de Deus, uma igreja cheia de poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus te chamou, colocou
Aleluia. Deus, Ele não chamou você para sentar no círculo de oração pela sua aparência, não. Deus não chamou você para fazer parte do círculo de oração por causa dos seus status, não. Deus não chamou você para fazer parte do círculo de oração porque você não, Deus te chamou, sabe por quê? Porque Deus conta com você. Ele viu em você, aleluia, uma mulher guerreira, uma mulher de fé, uma mulher que vai ser coluna na igreja, coluna na sua casa. Ei, escute, mulher de Deus, aleluia, se revista desse poder nesta noite. Deus te deu poder. Deus não só deu poder aos discípulos, não. Tem mulheres aqui cheias de poder nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele está descendo com poder. Ele quer te revestir. Talvez você esteja dizendo assim: não estou aguentando mais, eu acho que eu vou parar. Aleluia, aleluia. Não vai não, não vai parar não, não vai entregar também não, não vai entregar também não. Aleluia, oh aleluia. Deus vai fortalecer você nesta noite. Deus vai te encher você nesta noite com poder, aleluia, como nunca antes você foi cheia, aleluia. Talvez algum dia lá atrás, quando você começou, você sentiu a graça, você sentiu o poder, mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e você foi ficando meio que, aleluia, ali bem parado. Mas nesta noite, dizendo que não estava sentindo mais a graça, o poder, mas Deus nesta noite, Ele diz que o Espírito Santo, Ele vai descer sobre você nesta noite, Ele vai te revestir novamente, Ele vai te fortalecer, aleluia. Oh glória. Oh Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, eu estou fraco, irmão. Eu estou sentindo que eu estou sem força. Aleluia. Mas nesta noite, Romanos capítulo 8, versículo 26, ele te diz assim, aleluia. E da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, aleluia, oh glória. Somente o Espírito Santo para te ajudar nas nossas fraquezas, porque vivenciamos momentos que a nossa força parece que ela é arrancada, parece que ela é tomada, mas nesta noite o Espírito Santo, ele te diz: ei, não se preocupe, você pode até parecer estar sem força, mas eu, o Espírito Santo, sou quem te fortalece nesta noite, aleluia, oh glória. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele ensina para nós que o Espírito Santo atua como intercessor divino entre nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai fazer igual Ana, você não vai ter forças para orar, para pedir, a sua boca vai começar a balbuciar, aleluia, algo, mas o profeta que vai ver não vai entender o que está acontecendo, mas Deus lá do alto, ele vê quando a sua voz se cala e ele traduz o clamor da sua alma em oração perfeita diante de Deus. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Há momentos que você não consegue nem
expressar o seu sentimento a Deus. Há momentos em que você não consegue dizer a Deus o que você está sentindo, mas a Bíblia diz que o seu clamor, aleluia, ele é traduzido em oração perfeita diante de Deus. Mulher de oração, ela enfrenta muitas guerras. Mulher de oração, ela enfrenta luta no lar. Mulher de oração, ela se preocupa com os filhos. Mulher de oração, a batalha espiritual é diária, é constante, parece que não tem fim. Aleluia. E chega esse momento em que você parece: só estou sem força. Mas o Espírito Santo nesta noite, ele diz para você, aleluia, oh glória, e da mesma maneira, também o Espírito Santo me ajuda nas nossas fraquezas, aleluia, oh glória, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória, aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele continua com o mesmo poder, aleluia, transformando vidas. O Espírito Santo, ele continua com o mesmo poder, salvando vidas. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele continua com o mesmo poder, libertando, curando, levantando mulheres para que se tornem coluna de fé em seus lares, mulheres que se tornam coluna de fé na igreja, na onde for, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, aleluia. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nessa hora que você não consegue mais expressar, você não acha força nem para abrir a boca, aleluia. Quantas vezes você vem para o círculo de oração cansada? Quantas vezes você vem para o círculo de oração sem força? Aleluia. Quantas vezes você vem para o círculo de oração angustiada? Aleluia. Quantas vezes você vem para o círculo de oração, aleluia, pensando parar, pensando desistir, aleluia, aleluia, pensando em entregar tudo, aleluia. Ei, mulher do círculo de oração, escute aqui. Deus te chamou para te revestir de poder, aleluia. Deus te chamou para te revestir com poder do céu nesta noite. Ei, essa fraqueza que está te rondando, esse sentimento que está te rondando, vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus agora, aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. A mulher cheia do Espírito Santo, aleluia, aonde ela chega, ela muda o ambiente, ela é diferente. A mulher do círculo de oração cheia do Espírito Santo, quando ela entra em sua casa, as coisas mudam, o clima muda, aleluia. Quando a mulher do círculo de oração, aleluia, oh glória, ela entra na igreja, aleluia, junto com as suas irmãs, cheia do fogo do Espírito Santo, o fogo cai, aleluia. Ela não precisa de palco, ela não precisa de status, ela só precisa estar em oração, aleluia. Assim como aquelas mulheres que estavam com os discípulos no cenáculo, estavam orando, junto com os apóstolos. A Bíblia vai dizer assim, já vou encerrar aqui, glória a Deus, aleluia. Você vai dando glória, você vai glorificando a Deus, porque é o Espírito Santo que nos fortalece, é Ele que nos põe de pé, mesmo naqueles dias no que nós achamos que nós não vamos nem levantar da nossa cama. Ele fala: olha, meu filho, sou eu que estou contigo, levanta, erga a tua cabeça e prossiga, aleluia, oh glória. Atos capítulo 1, versículo 14 a seguir diz assim: e todos estes perseveravam unanimemente, unidos em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ei, aleluia. Quando elas estavam lá no cenáculo, todas reunidas, orando, buscando o revestimento, buscando a graça, a Bíblia diz, aleluia, não é o irmão Daniel que está dizendo, mas é a Bíblia que diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, quando estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, homens, discípulos e mulheres discípulas do Senhor, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ei, nesta noite Deus quer encher você de novo. Ei, mulher, que você não falava mais em língua, Deus quer renovar você nesta noite, aleluia, com poder do céu, com poder e com fogo, com poder e com fogo, aleluia, aleluia. Círculo de oração, vocês foram chamados para um papel importantíssimo dentro da igreja. Vocês é a coluna da igreja. As orações do círculo de oração é que sustenta a igreja, sustenta a vida dos pastores e de toda a igreja. Ninguém imagina o preço alto que vocês pagam, aleluia.